Claro que o assunto no momento, no que tange a questão internacional, é claro que é o conflito entre Rússia e a Ucrânia. E esse conflito tem uma consequência para o Brasil, né, no que tange à questão dos combustíveis. E efetivamente essa discussão dos combustíveis está aí presente nos noticiários, dos jornais, das rádios, dos blogs, dos sites e tudo mais. A grande questão, meus amigos, é que a gente percebe aí que é uma crise que tem uma característica diferente de outras crises do desgoverno Bolsonaro. E pensem bem no que eu vou falar aqui, pare e pense, porque é bem interessante isso. O Bolsonaro sempre precisou de cortinas de fumaça para se manter no poder e se manter no noticiário, desviando a atenção. Sempre foi assim. E ele sempre precisou de crises menores para manter-se. Então, foi assim lá no caso da questão das vacinas. Ele tinha um certo controle do que se falava, porque ele sempre criava, né, uma palavra esdrúxula para ser foco da situação. E aí as crises vinham e se contornavam, vamos dizer assim, para a manutenção de Bolsonaro e até que mesmo, né, se manteve, infelizmente, até hoje. Com o apoio, né, já bem claro, com o apoio do seu amigo Lula, né? O Lula que foi contra o impeachment do Bolsonaro. Boicotou, inclusive. Agora nós temos uma situação que é uma crise que o Bolsonaro não está tendo controle. Não que ele tivesse controle das coisas, mas politicamente ele não está tendo controle desta crise dos combustíveis. Porque ela não é uma cortina de fumaça. Ela é uma situação que gera um caos tão grande que é um caos indesejável até mesmo para o Bolsonaro. Olha que coisa doida, porque hoje ele visa, né, a reeleição e ele não tem nada para apresentar na reeleição. O que o Brasil avançou em nenhuma área? O seu governo um desastre, destruiu praticamente o Estado Nacional. E aí, meus caros, a questão do combustível afeta no econômico, e o econômico é muito determinante para uma derrocada eleitoral. Vejam que situação que nós nos encontramos, e efetivamente, meus caros, nós temos aí, nessa crise, que é indesejada pelo Bolsonaro, uma oportunidade de nos livrarmos dele. Isso não significa que ela é uma crise boa, não é, porque vai gerar mais problemas ainda. Hoje há uma carestia de produtos alimentícios ainda maior. Então, isso não é bom para ninguém, efetivamente, pelo menos para os mais pobres, que é o meu caso, e é o caso, talvez, de você que esteja me assistindo do outro lado. Então, a gente precisa entender que esta crise, ela é tão danosa, que ela é danosa para o próprio Bolsonaro. Porque, repito, ela não é, a questão dos combustíveis, ela não é simplesmente uma cortina de fumaça. E o Bolsonaro não está conseguindo desviar o foco disso. Agora, por outro lado, me preocupa muito. Por quê? Me preocupa muito porque a imprensa que está noticiando isso está deixando de lado e não explicando que esta crise ela é fruto de alguns erros na área de Minas e Energia de sucessivos governos. Começa de Fernando Henrique, passando por Lula, Dilma, Temer e agora em Bolsonaro. Isso tem a ver, inclusive, com a questão energética, né, na energia elétrica, em que nós hoje pagamos uma tarifa muito cara, né, em que nós temos políticas equivocadas, em que não se investe em políticas de energias renováveis como deveriam se investir, a energia eólica, por exemplo. Então, assim, energia solar, o governo poderia ajudar a população a ter energia solar. Olha só, facilitaria a vida de todos nós. Mas hoje, você, para ter uma placa solar, você tem que ter dinheiro. Se você não tem dinheiro,
você ainda tem que ficar dependente dessa energia velha. E essa energia velha, poluente, enfim, tudo mais. Mas vejam bem, nós temos uma situação aí de como o nosso Estado brasileiro ele está completamente desestruturado. E essa desestrutura está gerando, né, ainda mais enfraquecimento para o presidente, que, né, como eu disse, é um inerte. A grande questão é que a imprensa está falando isso, está comentando isso. Só não comenta o centro, o cerne da questão. E qual é o cerne desta questão? Da questão dos combustíveis. É que nós temos como gerar o nosso próprio combustível. Nós poderemos produzir o nosso combustível. Só que nós fazemos o quê? Nós saímos petróleo e refinamos lá fora. E qual é o preço desse refino? É pelo dólar. A nossa moeda está mais desvalorizada que o caráter do Bolsonaro, ou seja, quase nada. Então, nós estamos pagando o triplo, sendo que nós temos refinarias paradas. Isso mesmo, enferrujando, que poderiam, né, fazer esse serviço, que poderiam baratear o custo desse produto, que é essencial para todas as áreas. Então, nós temos hoje uma inflação de 2 dígitos. Nós temos um processo em que a economia pode colapsar, como colapsou lá com o Sarney. E aí, meus caros, não tem carisma que sustente-se. E esse é o temor do Bolsonaro. Ele é burro, mas ele não é tão burro assim. Ele sabe disso. E isso bateu um pavor nele, porque ele não tem nenhuma política pública de fato para essa questão das minas de energia. Então, vai estourar, além disso, já vamos advertir, vai a questão da energia elétrica, porque também vai incidir nisso e porque nós temos, não é, todo o problema de infraestrutura nacional para esse setor, e esse setor vem desde o Fernando Henrique sendo desmantelado. E aí aqueles que querem que privatizem a Petrobras, imagine-se privatizando a Petrobras, como é que não seria esse preço? Porque hoje o que determina o preço e que dá as cartas dentro da Petrobras são os sócios minoritários. E aí a gente tem uma política de preços que veio lá do Temer, né, que é terrível, que ela é danosa para o Brasil. E quem é que tem falado isso, tem denunciado isso há muito tempo? É Ciro Gomes. O Lula nunca falou sobre isso, porque o Lula nunca falou de nada com nada, só falou de coisas sem sentido. Talvez com sentido para o seu gado domesticado, mas não para as necessidades de um país que precisa de política pública. Falta nesse país é gestão. E a gestão bem feita é o melhor antídoto para a corrupção que nós temos visto todos os dias. Por isso, a crise é sim responsabilidade de Bolsonaro, mas não pense em outros setores, como o lulopetismo, por exemplo, de que ele não tem dedo nisso. Ele tem muito dedo nisso, tem participação histórica nisso, uma participação histórica até podemos dizer recente, e que, portanto, não tem tanta moralidade ou nenhuma para falar do desgoverno atual. Esta é que é a situação. Se você gostou deste comentário, desse vídeo, dessa reflexão, deixe seu comentário aqui, o que você pensa a respeito disto. Claro, fique à vontade, deixe o seu like, inscreva-se no canal. E é claro, meus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, traga mais pessoas que queiram, de fato, debater este Brasil, querem entender esse Brasil, porque o que nós precisamos é de debate democrático, amplo e uma discussão sobre gestão neste país. Ou o Brasil busca gestão, busca políticas públicas de Estado, ou a gente vai ainda mais para o buraco. É isso.